paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Wesley e você está na EBD, Escola Bíblica Digital da Igreja a Deus Toda a Glória. O tema da aula de hoje é a doutrina da Trindade. Quero dizer para você separar material para anotação, porque no final eu vou fazer 3 perguntas e é bom você ter alguma coisa para você consultar. Vamos lá? Vamos ao texto que se encontra em 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 5, o verso de número 7, que diz assim, 1 João 5, 7. Vai anotando as referências. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Mais uma vez, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre a doutrina da Trindade. Embora que a palavra Trindade não se encontre escrita literalmente na Bíblia, ela foi formada com o tempo pelos primeiros cristãos para definir a fé em Deus, em um Deus que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um termo teológico que, como falamos já, não está literalmente escrito na Bíblia, ele tem a sua fundamentação nas Sagradas Escrituras. Do latim trinitas, tríade, de trinus, que significa tripla, né? É uma doutrina cristã datada dos séculos 2 e 4 depois de Cristo, que define Deus como 3 pessoas consubstanciais, ou seja, da mesma substância, distintas, que é o Pai, Yahvé, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses, não é um Deus de 3 cabeças, é um único Deus formado por 3 pessoas em harmonia, em essência e em poder. Durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, os primeiros teólogos, que também eram chamados de pais da igreja, eles discutiam os temas que eram importantes para a doutrina cristã, como o conceito da Trindade, por exemplo, dentre tantos eles. Neste concílio, que é uma reunião de representantes eclesiásticos, representantes de igreja, né, que aconteceu em Niceia, no ano 325 d.C., foi concluída a formatação das doutrinas essenciais do cristianismo, entre elas a Trindade, como uma das mais essenciais da fé cristã. Nesse primeiro concílio, nessa primeira reunião de representantes da igreja que aconteceu em Niceia, foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Niceia da Bitínia, que é a atual Turquia de hoje, pelo imperador romano Constantino I, que foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo. Aconteceu esse concílio no ano de 325 d.C. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e presidiu, mas não fez um voto diretamente ou oficialmente, né? Essa reunião foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja através dessa assembleia representando toda a cristandade, né? E ali foi feito dentre os pais da igreja, os líderes da igreja, este consenso, né? Para que não houvesse nenhum tipo de... A gente pode usar o termo fogo amigo, né? Vamos dizer assim, uma denominação atacando outra. Hoje em dia a gente vê isso muito comum, né? Por questões muito menores, que não são essenciais à fé cristã. Então, Constantino I tomou essa iniciativa de reunir líderes da igreja naquele tempo para trazer essas definições, né, do que é essencial para a fé cristã e algumas doutrinas. A definição da Trindade. Vamos lá. Deus é uma unidade, uma essência divina existindo em 3 pessoas na divindade.
Cada uma dessas três pessoas da Trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Cada uma igual às outras nessa questão de autoridade, glória e poder, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confiança e a mesma fé. A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo. O que é triteísmo? Triteísmo é uma crença em três deuses. O cristianismo, assim também como o judaísmo, é um monoteísmo, é um único Deus. Cada um é Deus completo e inteiro na Trindade. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas se manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Quero mostrar para vocês aqui na tela uma imagem que é conhecida como a fórmula da Trindade. Vamos ver aqui na tela a imagem da fórmula da Trindade. Vamos lá. Aqui é uma forma mais fácil de você entender. Vamos lá. Aqui nós vemos Deus. Nós vemos o Pai, nós vemos o Filho e nós vemos o Espírito Santo. Então vamos lá. O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. Mas Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Dá para entender, né? Um único Deus que coexiste em três pessoas divinas da Trindade. Para facilitar a compreensão da Trindade, muitos fazem uma fórmula simples, né? Que é essa ilustração para entender a Trindade, né? E uma maneira da gente entender a Trindade também é usar a fórmula da água. Você se lembra qual é a fórmula da água? H2O. É a fórmula da água. Que embora possa estar a água, possa estar no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, sempre vai ser a mesma água. Eu tenho aqui a água no estado líquido, certo? Se eu coloco no congelador, o que acontece? Ela vira uma pedra de gelo, uma pedra sólida de gelo. Continua sendo a mesma água. E se eu ferver esta água, o que vai acontecer? Ela vai evaporar, vai virar vapor e continua sendo a mesma água. Não tem como alguém dizer, por exemplo, eu coloquei a água no fogo e queimei a água, né? Algumas pessoas, talvez, com seus dotes culinários, cheguem a algo próximo disso. Mas a água não tem como você queimar, ela evapora, ela se torna vapor. E ela continua sendo a mesma água, no seu estado sólido, líquido ou gasoso, que é o vapor, né? Assim nós podemos explicar a Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, mas um único Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver aqui o texto de Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco, né? Quinto livro da Bíblia. Vamos a Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio 6, o verso de número 4, que diz aí para você, Deuteronômio 6 e 4, aqui diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui vem Senhor com todas as letras maiúsculas, né? É Yahvé, é o tetragrama que está no texto original. Vamos também ver o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 44, o verso de número 6. Isaías 44, 6. Vai anotando as referências. O que diz aí para você? Aqui diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel
e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mais uma vez, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Vamos ver também aqui o que diz Tiago, no seu capítulo de número 2, o verso de número 19. Tiago 2, verso 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. De novo, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos ver também o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Efésios 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Como diz aí? Vamos ver? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mais uma vez, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É o que a Bíblia está dizendo sobre haver um único Deus. Nós vemos no decorrer de toda a palavra de Deus as manifestações da Trindade. Nós vemos, por exemplo, na criação, em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus disse, Quando Deus diz, falamos ali a Trindade, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade manifesta ali. Também nós vemos no dia do batismo de Jesus. Lembra-se quando Jesus foi batizado por João Batista? Ouviu-se uma voz do céu que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. O Pai fala, o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo se manifesta. Nós dissemos aqui que o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo e o Pai é o Pai. Cada pessoa na Trindade tem uma função. Você sabia que cada pessoa na Trindade tem uma função? Nós somos salvos por Deus o Pai, através de Deus o Filho, que é Jesus, por obra de Deus o Espírito Santo. Salvos pelo Pai, através de Jesus, por obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho, seu Filho unigênito. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, e o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então nós somos salvos pelo Pai, através de Jesus o Filho e por obra do Espírito Santo. Essas são as funções de cada pessoa na Trindade. Não todos, que eles não são limitados. Deus não é limitado, E nós vamos falar agora um pouco sobre a importância do conhecimento da Trindade no nosso relacionamento com Deus. Existe uma importância de nós entendermos um pouco sobre isso. E nós podemos ter como base o que está escrito no livro do profeta Oséias, o capítulo de número 6
e a parte A do verso de número 3 que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3, a parte A do versículo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus a que nós servimos. E Jesus, ele deixa algumas instruções de como nós podemos nos achegar ao Pai através dele. Se você se lembra que alguns dos discípulos, Filipe especificamente, né, disse para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, tanto tempo que vocês têm estado comigo e você ainda não me conhece? E Jesus diz, não é, para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, né? E isso Jesus não está querendo dizer que ele é o Pai, mas de que ele é consubstancial, ou seja, feito da mesma substância, feito entre aspas, que Deus não é feito, né? Mas é da mesma substância, da mesma essência, manifesta a mesma glória e o mesmo poder. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver o Pai, e isso é extraordinário, né? A Bíblia nos diz que Deus, o Pai, o seu rosto brilha mais do que o sol. É impossível você olhar para o sol por mais de 2 minutos e não ficar cego, olhando diretamente para o sol, não é? Você agora, ou ficar com algum problema na visão, não é? Mas olhando para Jesus, nós podemos ver a glória do Pai. Jesus, em sua forma humana, né? A manifestação divina de Deus em forma humana, como homem, nós olhamos para ele e podemos ver a glória do Pai. E Jesus, ele fala como nós podemos nos aproximar do Pai, né? Ele diz no verso, deixa eu ver aqui, em João 16, capítulo 16, verso 23 e 24. Vamos lá. João, Evangelho de Jesus, conforme escreve João, capítulo 16, verso de número 23 e 24, diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Em alguns outros textos vai dizer: para que a alegria de vocês seja completa. Olha que importante o que Jesus está dizendo para os discípulos. Ele está ensinando os discípulos a pedirem ao Pai, orar ao Pai, pedindo em nome de Jesus, e Jesus garante que tudo quanto pedirdes ao Pai em seu nome, o Pai há de dar. O Pai vai conceder. Se nós não temos esta noção desse conhecimento de quem Deus é e de que nós devemos usar a Trindade no nosso relacionamento com Deus, vai acontecer que muitas vezes nós ouvimos: Jesus, eu oro em nome de Jesus, né? Muitas vezes as pessoas acabam cometendo esse, eu não vou chamar de erro, mas uma confusão, vamos dizer, na oração, né? Jesus em nome de Jesus, é mais fácil orar. Jesus, eu peço em teu nome, né? Assim fica mais interessante da gente colocar uma ordem na nossa oração. Mas o que Jesus ensina é: orem ao Pai pedindo em meu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Porque é desejo de Deus que nós entendamos de que Ele é Pai. E não somente Pai de Jesus, mas nosso Pai também. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a poucos momentos. Deus, Ele tem interesse que nós olhemos para Ele como um Pai. Por quê? Muitas vezes aqui na Terra, algumas pessoas não tiveram contato com o Pai terreno. Algumas outras pessoas nem chegaram a conhecer, ou então tiveram um relacionamento não saudável com o Pai terreno. E Deus, Ele quer assumir
esta posição, né, de ser provedor, de ser acolhedor, de ser um pai amoroso, né, um pai que zela, que cuida, de ser cuidador, né, de ser tudo o que você precisa, de ser aquele para quem você corre quando o inimigo te ameaça, quando a situação aperta, quando a situação se torna difícil, se torna insustentável, você não tem mais o que fazer, não sabe para onde ir, você corre direto para o colo do Pai. Deus tem esse desejo. E é por isso que nós devemos fazer isso. Até porque isso foi algo que Jesus conquistou na cruz. Vamos ver o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, né? A carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 19, que diz assim, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Lemos aqui Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 23, que Jesus, pelo seu sangue, abriu um novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. Antes de Jesus, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, chegava até a presença de Deus o Pai, ali no templo. Depois que Jesus ele morre na cruz do Calvário, que ele entrega ao Pai o seu Espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus abre o caminho para que todo aquele que desejar ir até o Pai faça isso ao momento e à hora que quiser e quantas vezes que quiser, não somente no ano, mas no dia. Nós podemos ir até o Pai em oração. E este é o desejo de Deus, que nós nos aproximemos dele através deste novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Esta é a importância do conhecimento da Trindade no nosso relacionamento com Deus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Jesus disse aos discípulos em João capítulo 14, o verso 16 e 17. Evangelho de Jesus, conforme escreve João capítulo 14, o verso 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui no verso 16, Jesus diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui no texto original, quando Jesus fala outro Consolador, ele está falando outro da mesma espécie. Jesus, no texto original, ele está revelando a terceira pessoa da Trindade, que coexiste, né? Que tem a mesma substância, né? São seres
consubstanciais, da mesma essência, da mesma substância. Jesus ele diz assim: eu estou trazendo outro, pedir ao Pai que envie outro da mesma essência, né, da mesma espécie. Por que isso é importante? Lembra quando nós falamos lá de João 3,16, em que Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? O significado da palavra unigênito quer dizer, vamos dizer assim, um modelo exclusivo, né? Não existe outro igual, não existe outro dessa mesma espécie. Não quer dizer que Jesus seja um filho único, e nós vamos ver isso no texto da palavra de Deus, mas quer dizer que ele é o único daquela espécie. Não existe um outro filho de Deus que tenha sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, né? Que não teve relação nenhuma com o homem e deu à luz um filho, né? O Filho de Deus. Jesus, no seu DNA, ele tinha ali, né? O código da sua mãe, né? Por ser nascido de mulher, e tinha também o código do Espírito Santo. O sangue de Jesus, ele era completamente diferente do sangue dos outros seres humanos. Embora ele fosse verdadeiro homem, ele também era verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro Deus, né? Jesus, o homem, ele era porque ele continua vivo, né? Não era, ele é porque continua vivo. Então Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O sangue dele é diferente do nosso. O sangue dele tem poder, né? É diferente do nosso sangue. Então, quando Jesus fala filho unigênito, ele está dizendo que ele era um filho diferente dos demais. Como assim? Quando nós entendemos a Trindade, nós entendemos quem nós somos na família de Deus. Como assim? Nós temos um lugar na família de Deus? Temos. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 29. O apóstolo Paulo está dizendo assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que lindo que Paulo está dizendo aqui, que nós somos conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja, de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Que glória isso, meus irmãos! Sabemos que nós somos parte da família de Deus. E como é que nós chegamos na família de Deus? Veja que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, verso 4 ao 6. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Em Jesus nós fomos comprados para Deus. Em Jesus nós fomos adotados como filhos. Um filho que é adotado, geralmente as pessoas falam, é um filho gerado no coração. Nós fomos adotados por Deus o Pai, através de Jesus Cristo, o seu Filho. E olha só que lindo, nós entendemos a nossa posição na família de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Abba, nós somos filhos de Yahvé, comprados, temos direito por causa do sangue de Jesus. O que isso faz de Jesus? O nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, como nós lemos lá em Romanos 8, no versículo de número 29. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho.
O irmão mais velho geralmente é aquele que defende os irmãos mais novos, né? E a palavra de Deus diz que Jesus é nosso advogado, ele é a nossa defesa. Ele está constantemente intercedendo diante do Pai em nosso favor. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. E Jesus, nosso irmão mais velho, ele é a ponte que nos liga de volta ao Pai. Glória a Deus por isso. Você pode dizer um aleluia aí onde você estiver. Veja que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 4, verso de 1 ao 7. Digo, pois, que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, que coisa gloriosa! Somos parte da família de Deus, adotados por Deus, recebidos por Deus, comprados por Deus, temos valor para Deus por causa de Jesus Cristo, e Ele nos deu o seu Espírito Santo por causa desta adoção. Para quê? Para que nós sejamos diante do Pai assim como é o seu Filho primogênito, Jesus. E agora, olha só que lindo que Paulo revela aos Gálatas. Não é só isso. Seria maravilhoso se fosse só isso, né? Ser filhos de Deus, mas agora nós somos herdeiros de Deus por Cristo, e porque temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo vivendo dentro de nós, que foi dado ao nosso coração, nós podemos clamar Abba. Nós podemos chamar Deus de Pai. Olha que coisa mais gloriosa, meus irmãos, que a palavra de Deus nos revela. Quando nós falamos sobre a doutrina da Trindade, é algo que, mesmo no Concílio de Nicéia, tendo sido feita uma documentação, né, com o credo de Nicéia, né, que posteriormente ele foi aprimorado, acrescentado algumas outras coisas, né, é uma discussão que ainda é feita nos dias de hoje. Porque naquele tempo, apesar do concílio, da reunião das autoridades das igrejas daquele tempo, dos teólogos, dos pais da igreja, haviam pessoas que ainda discordavam da doutrina da Trindade, né? Um famoso estudioso, um dos pais da igreja, um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, né? Um doutor da igreja, ele tentou e se esforçou exaustivamente por compreender e desvendar o enigma, né? Da personificação de Deus. E após muito tempo de reflexão, esforço e trabalho, ele chegou à conclusão que nós, devido à nossa mente extremamente limitada, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita de Deus somente com as nossas próprias forças e o nosso raciocínio. Então Agostinho concluiu que a compreensão plena e definitiva desse grande enigma só é possível quando, na vida eterna, nos encontrarmos no paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade revela a essência de Deus, de um Deus único e uno, que nos ama e, em seu projeto salvador, enviou o seu Filho ao mundo, derramando sobre nós o Espírito Santo
que nos unge com seu poder. Racionalmente, não é possível compreender a essência de um Deus trino, mas pela fé nós podemos verdadeiramente crer e reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. John Wesley, numa de suas pregações sobre a Trindade, que se tornou um pequeno livro, né? Ele diz assim: diga-me como pode haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz, e então eu lhe explicarei a Trindade. Nessa pregação de John Wesley, ele diz assim: às vezes nós temos fé em tantas coisas misteriosas, por que não ter fé de que um único Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo? Amém? Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Eu espero que você tenha feito as suas anotações. Vai aparecer aqui na tela e nós vamos responder juntos. Vamos lá? Primeira pergunta: o que é a Trindade? O que é a Trindade? Você fez aí as suas anotações? Nós vamos ver então aqui juntos o que é a Trindade. Qual é a resposta? A Trindade é a manifestação de Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Anotou? Se você já tinha feito as suas anotações, você pode, ou não tinha feito, você pode anotar agora. Vamos lá, segunda pergunta. Qual a função de cada pessoa na Trindade? Qual a função de cada pessoa na Trindade? Você se lembra? Vamos ver qual é a resposta. Nós somos salvos por Deus, o Pai, né? Através de Jesus, por obra do Espírito Santo. Somos salvos pelo Pai, através de Jesus, por obra do Espírito Santo. Certo? Fez a sua anotação? Vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. Segundo Paulo, na carta aos Romanos, quem é Jesus na família de Deus? Nós acabamos de ver, né? Faz pouquinho tempo que nós estávamos falando sobre isso. Segundo Paulo, na carta aos Romanos, quem é Jesus na família de Deus? Vamos ver a resposta. O primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Eu quero finalizar esta aula com o texto de 2 Coríntios 13:13, quando o apóstolo Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus e agradecemos porque o Senhor se revela através de Tua Palavra. E através da Tua Palavra nós podemos Te conhecer melhor para nos relacionar contigo. Nós Te louvamos porque o Senhor enviou Jesus e através do Seu sangue agora nós somos também Teus filhos. Nós Te agradecemos pelo Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que Ele estará conosco até o fim dos tempos. E Te agradecemos porque é o Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor e por quem o Senhor é, um Deus maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém? Deus te abençoe. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser.